Olá, me chamo Vinícius, tá? Trabalho na rede municipal nos anos finais. Teremos mais uma aula de história hoje. O nosso assunto de hoje são dois assuntos em um, né? Pacote fechado, 2 em 1. Tá? É a origem do ser humano e os seus deslocamentos. Tá? Então, assim, ó, perguntinha básica, perguntinha bem simples aqui, não precisa me responder agora, tá? Tu talvez nunca tenha pensado nisso. Tá? Da onde veio o ser humano? A tua mãe deve ter uma respostinha pronta aí. Veio da cegonha. Tá? Não. Vem um pouquinho mais. Volta um pouquinho mais no tempo aí, tia. Sei lá, vem dos meus avós. Não, volta mais. Então, a origem do ser humano ela é muito mais longa, muito mais complexa do que tu pensar no teu pequeno nicho, né? No teu pequeno ciclo familiar. Tá? Nós, enquanto seres humanos, tá? Mais ou menos, tá? Como nós vimos na nossa aula anterior, surgimos aproximadamente há 4 milhões de anos. Tá? Na nossa aula anterior também falamos em tempos históricos. Eu disse lá as 5 grandes eras ou 5 grandes tempos históricos. A primeira delas é chamada pré-história. Como eu disse também, é a mais didática ou é a forma mais usual ainda hoje utilizada em todos os livros didáticos que tu possa conhecer. É o melhor? Não é. Tá? Por que eu estou me contradizendo agora? Porque quando foi escrito esse termo chamado pré-história, o que os historiadores previram ou compreenderam? Que não existia história. No momento que eu digo que é pré, é antes. Então é antes da história. Opa, peraí. Se é antes da história, não tem história? Fica meio contraditório, né? Mas é o termo que a gente usa ainda hoje. Pelo menos é o que aparece no nosso livro didático. Então, a partir do primeiro ser humano, nasceu o primeiro ser humano lá, há 4 milhões de anos aproximadamente, chamamos de pré-história. Por que eu estou falando em aproximadamente? Porque eu não tenho evidências que eu comprove que existiu antes, ainda, mas eu posso ter. Tá? Porque como esses seres humanos lá de 4 milhões de anos atrás, eles não escreviam. Como é que eu vou saber que eles existiam, então? Fósseis, restos. Né? É assim que eu sei que existiam os seres humanos há 4 milhões de anos atrás. Mas, vamos supor, tá? Fazendo uma situação imaginária aqui, eu acho fósseis mais antigos, de 7, de 8 milhões de anos atrás. Então, a nossa sociedade ela vai ter um tempo histórico um pouco maior do que eu tenho ainda hoje. Tá? Então, eu trabalho em cima dessas evidências. 4 milhões? Beleza, foi o primeiro ser humano. Tá? Outra característica também desses hominídeos, digamos assim, todos eles recebem nomes em latim, para identificar as diversas espécies que vão ter, tá? E todos eles vão ter um começo de palavra, né? uma pré-conceituação antes ali, nem sei se existe isso, chamados são homos, homo. Então, por exemplo, Homo sapiens, Homo neandertal, Homo habilis, todos são chamados de homo. O que significa? Seres humanos. Tá? Mas o primeirão mesmo, foi chamado de Australopithecus, a primeira espécie humana encontrada. Tá? Mas, antes de falar deles, está aparecendo na tela aí para vocês 2 imagens. Tá? Uma delas mais clássica, né, do senhor Michelangelo, na direita da tela de vocês, que mostra o nascimento do homem segundo uma lógica criacionista, segundo uma lógica de uma outra corrente teórica. E na esquerda, uma imagem mais moderna, digamos assim, esses seres humanos não se tocando mais, usando máscaras aí e tal, mas a mesma obra, porém uma releitura dela. Então essa na tela aí, essa obra na tela, seria o criacionismo, a criação do homem a partir de uma ideia do criacionismo. Agora, o que aparece para vocês? Um crânio, um fóssil de um Australopithecus. Perdão, dá um trava-língua aí. Então, o primeiro ser humano ele vai surgir na África, de acordo com o mapa aí de novo. Ele vai ter mais ou menos um nascimento há 4 milhões de anos atrás, vai surgir próximo a lagos e ou rios. Então, estou dando 2 características importantes para vocês agora. Primeiro, onde
Ele nasceu, né, onde ele surgiu e aonde ele se situava. Primeiro, continente africano. Segundo, próximo a rios. Por que a água é importante? Assim como a água é importante para nós, para eles, obviamente, que também era. Eles se alimentavam, eles bebiam, eles se banhavam, se refrescavam, tudo próximo à água. Esses seres humanos aí, de 4 milhões, 2 milhões, 3 milhões de anos atrás, eles não plantavam. Tá? Eles apenas ficavam próximos a rios para poder se alimentar, se beber, etc, etc. Mas pegavam frutos e alimentos próximos a esses ambientes. Tá? E no mapinha aí de novo, só para chamar a atenção, não é em todo o continente africano que está aparecendo esses seres humanos. É somente nessa parte aqui. Mas, né, de novo, uma fofoquinha entre nós aqui. O ser humano é um bicho curioso. Nós somos curiosos por natureza. Desculpa, eu tenho certeza que tu também é. Tá? Nós não vamos ficar parados no mesmo lugar. Tá? Vamos trabalhar com essa lógica aqui. Se eu não vou ficar parado no mesmo lugar, eu vou usar as duas coisas que a natureza me deu, a minha perna direita e minha perna esquerda, e vou fazer o quê? E vou caminhar pelo terreno que eu tenho que explorar. Então, o que aparece na tela para vocês? Um mapa de deslocamento. Não é o que eu disse que ia falar hoje? Então, esse ser humano, ele nasce na África, né? Ele surge na África, melhor dizendo, e ele vai caminhar ou se deslocar pelo globo. Tá? Há mais ou menos, de novo, aproximadamente de 300 a 400 milhões de anos atrás, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um congelamento de toda a parte norte do nosso globo. Então, nesse ponto aonde toca dois continentes, o continente asiático e o continente americano, ele era congelado. Então, o que possibilitou com que esse ser humano conseguisse transpassar, né, e passar de um continente a outro. Então, ele vai caminhar por todos os continentes. Então, a única espécie viva hoje que habita todos os continentes é o ser humano. E ele não chegou em todos os continentes na era moderna, mas sim na era pré-histórica. Tá? Isso é importante a gente frisar. Então, os seres humanos chegam na América, no nosso continente, né, mais ou menos entre 30 e 20 mil anos atrás. A gente habita nesse nosso continente há muito mais tempo do que a gente imagina. Tá? Eu disse que o ser humano era curioso, né? Outra coisa que nos motivava a nos deslocar, eu falei lá no comecinho, talvez tu já tenha esquecido, é a alimentação. O que aconteceu por muitos e muitos momentos? Nós estávamos num local X e o alimento acabava, ou a água acabava. O que eu vou fazer? Eu vou me deslocar para outro local. Eu vou buscar outro local que tenha alimento, tenha água, tenha mais animais, etc. Por quê? Porque eu não produzo o meu alimento. Tá? Eu dependo da minha sorte. Dependo de achar alimento. Então, isso favoreceu, ou isso possibilitou, melhor dizendo, que ele saísse da África e migrasse por outros continentes. O que aparece na tela para vocês agora? Duas imagens de novo. Na chamada linha evolutiva. Ai, que palavra horrorosa. A evolução humana melhorou. Por que eu não trabalho com linha evolutiva, professor? Porque nós não evoluímos em linha. Imagina só. Tá? Vamos fazer uma imaginação supositória aqui de novo. Cara, nasci, né? Aí vou trabalhar numa linha e daqui a pouco um grupo social some. Desaparece. E aparece um outro grupo social humano. E assim eu vou trabalhando em linha. Não existe isso. Tá? Ah, mas apareceu no meu livro de história lá essa linha evolutiva aí, tá errado? Tá, desculpa, tá. Vou mentir pra ti? Não vou. Tá? Então, essa linha evolutiva tu esquece. Tu vai trabalhar agora com a imagem da direita. Tá? Seriam ramificações. Aí, que palavra estranha. Raízes. Nós temos uma sociedade, ou um grupo social, melhor dizendo, seja de qualquer espécie viva, tá, pessoal? Não é só seres humanos que eu estou trabalhando. Em algum momento,
esse ser vivo, ele vai se ramificar, ele vai se quebrar e vai surgir duas novas espécies. Então, eu trabalho em raiz, que nem fosse uma raiz de uma árvore ou de uma planta. Tá? Então, ele vai vindo, que nem uma árvore que aparece na tela para vocês, e ele vai se quebrar, ele vai se ramificar. Em outro momento, ele vai vindo e vai se partir em 3 novas espécies. Não sei. São as linhas evolutivas que a gente trabalha. Vamos usar uma palavra mais difícil? Ou uma palavra diferente? Eles vão se adaptando ao ambiente. Vão se adaptando ao que eles precisam. Tá? Mas a adaptação não é tão difícil de falar. Então, vamos usar uma outra, então. Acho que vocês conhecem mais. Uma mutação. Sim, nós somos X-Men. Né? Então, em algum momento, aquele grupo social, aquele grupo de seres vivos, passa por uma mutação e ele vai se adaptando ao ambiente. Alguns são mais aptos e outros são menos aptos. Os mais aptos sobreviveram. Os menos aptos acabaram perecendo. Tá? Pode ser uma palavra pesada dizer, eles deixaram de existir. Então, ficou menos pior? Bom, a espécie humana que nós temos hoje, na presente, que todos nós nos reconhecemos como iguais, é o chamado Homo sapiens. Né? Essa espécie é um pouquinho mais recente. Quando digo um pouquinho mais recente, é porque foi a última que surgiu. Tá? Mais ou menos, de novo, né? Aproximadamente entre 300 e 400 mil anos atrás. Por isso que eu disse que nós éramos recentes. Por que nós somos recentes, professor? Cara, a primeira espécie surgiu há 4 milhões. De 4 milhões até 300 mil é bastante tempo. Então houveram muitas adaptações, muitas não adaptações. Muitas espécies sobreviveram e outras não sobreviveram. Tá? Por hoje era isso. Espero que não tenham ficado com nenhuma dúvida. Nos encontramos em outro momento. Um abraço.